Shalom Haverim, eu sou Rosh Ezra, criador do canal Or HaTorah, Luz da Torá. Hoje nós estaremos tratando da Parashá Yitro de forma bem abreviada, abordando alguns elementos relacionados com essa Parashá. Parashá esta que trata da Matan Torá, da entrega da Torá ao pé do Monte Sinai. São diversos elementos contidos dentro da Parashá. Nós, dentro desse material, traremos um assunto relacionado com o abandono do paganismo. Por que tal tema? Um dos personagens centrais dessa Parashá é Yitro, e Yitro é um convertido dentro do judaísmo. E a Parashá ela contém diversos elementos relacionados com a entrega da Torá, e dentro dessa Parashá nós temos a série Tehadibrot, conhecido como os 10 mandamentos, ou as 10 palavras, os 10 dígitos, a série de Hadevarim. E logo no início, né, do tão conhecido então, as 10 palavras, nós temos ali a mitzvah, onde o Eterno ele vai falar da sua errad, da sua unicidade, de que foi ele que tirou o povo. Então eu farei algumas leituras explicando essas leituras, e então abordarei aspectos relacionados com a tradição judaica e fecharei então falando sobre Yeshua, nosso Mashiach, sobre por que Yeshua, né, nós, Netzarim, compreendemos que Yeshua é uma manifestação do Eterno. O que o judaísmo tradicional ele fala sobre isso, o que a própria Hassidut ela aborda sobre este assunto, principalmente dentro desta Parashá. O capítulo 20 do Sefer Shemot, o livro de Êxodo, diz assim: Anohi Adonai Elohecha asher hotzetecha me Eretz Mitzraim mi Beit Avadim, que traduzido seria: eu, o Eterno, eu sou o Senhor, o teu Elohim, que te fiz sair da terra do Egito, da casa da servidão. Um dos elementos que eu gostaria rapidamente de abordar, aproveitando essa porção da Torá, é que geralmente as traduções, elas trazem que eu te tirei da terra do Egito. E na verdade, o verbo aqui, hotzetecha, ele se encontra no tronco rifil, que seria eu te fiz sair. Ou seja, o tronco rifil é um tronco verbal, é um tronco que vai caracterizar o verbo em uma ação causativa. Ele não tirou o povo de lá, mas ele fez o povo sair. Na Parashá anterior, na Parashá Bechalá, que significa relacionado com o envio de Faraó do povo de Israel para o deserto, ela vai mostrar que o Eterno ele muda o coração de Faraó, fazendo com que Faraó mudasse o seu coração, endurecesse o seu tratamento em relação aos filhos de Israel, causando assim nos filhos de Israel o interesse, a vontade deles saírem do Egito. Por quê? A própria tradição, no Tratado de Rosh Hashanah 11.1, vai dizer que 6 meses antes dos filhos de Israel serem libertos do Egito, saírem do Egito, eles já gozavam de uma vida com comodidades, com certas regalias no Egito. Ou seja, aquela pressão e opressão que eles estavam passando, eles já não estavam passando mais. Então, na última Parashá do Sefer Bereshit, nós abordamos inclusive um aspecto da tradição que vai dizer que os últimos 17 anos de Yaakov foram anos bons, né? Foram os melhores anos da sua vida. E isso porque a palavra 17 ela tem um valor numérico, o número 17 corresponde ao valor numérico da palavra Tov, que é bom. Então a tradição entende que os últimos 17 anos da vida de Yaakov foram anos excelentes, foram anos maravilhosos. Havia fundado uma yeshuvá no Egito, então eles tinham estudo de Torá, ou seja, havia a nutrição espiritual. Então foi criado praticamente no Egito todo um ambiente que viesse proporcionar a eles comodidade e fazer com que eles não quisessem sair de lá. A própria tradição vai dizer que na praga das trevas, todos os hebreus que não queriam sair do Egito morreram durante essa praga. Ou seja, o exílio, na verdade, foi um mal necessário, né? Na verdade, esse exílio foi um mal necessário, e o povo ele tinha que
sair do Egito, mas eles tinham que querer sair do Egito. Eles não poderiam querer ficar naquela situação de comodidade. Então, quando o Senhor fala que eu vos fiz sair, é justamente porque Ele causou essa vontade, por conta das circunstâncias que Ele criou, endurecendo o coração de Faraó. Então, muito se discute acerca por que desse endurecimento, por que se endureceu o coração de Faraó. Então, esse endurecimento foi para que o povo de Israel viesse desejar sair do Egito. E o texto vai dizer assim, no verso 3, no versículo 3, Lo hielecha Elohim ha'erim al panim, ou seja, não haverá, eles fazem assim, não terás outros deuses diante de mim. E na verdade, Lo hielecha não existirá para ti. Né? Não haverá, não existirá outros deuses para ti. Isso é importante porque existe pelo menos 3 conceitos relacionados com o culto e com a adoração, que é o conceito monoteísta, o conceito enoteísta e o conceito politeísta. O conceito politeísta, ele envolve a adoração e o culto de diversas divindades, muito comum dentro das culturas pagãs na Grécia, na Roma. Então, o conceito politeísta ele vai envolver a adoração e o culto de todas as divindades possíveis. O conceito enoteísta, ele adora um único Elohim, mas ele crê na possibilidade da existência de outros deuses. Já o conceito monoteísta, ele crê que não existe nada além de Elohim. Então só existe um único Deus, só existe um único Yahweh, só existe um único Eterno, um único Criador sobre tudo e sobre todas as coisas. Então quando o texto fala não haverá para ti, não existirá, é que não que o Eterno está dizendo que há a existência, porque o credo bíblico judaico é um credo monoteísta, como nós recitamos no Shema. Então ele está dizendo que nós não devemos criar para nós, fazer com que certos elementos existentes dentro da natureza se tornem deuses, porque eu fiz com que eles se tornassem deuses para mim. Então a tradução é, não terás, mas sim, não existirá para ti. Lo hielecha Elohim ha'erim al-panim. Então, a Parashá ela está relacionada justamente com esse aspecto do culto pagão, com o aspecto da idolatria, que é varrida quando há uma receptividade da Torá. Por isso que a entrega da Torá no Monte Sinai ela é essencial para a criação de uma identidade judaica, que vai ser iniciada com a festa de Pessa, mas estabelecida com Shavuot. E Pessa é interessante porque quando o Senhor ele tira o povo de Israel do Egito, vai ser dado instruções e orientações aonde os pais deveriam ensinar os filhos sobre a festa de Pessa. Nós temos inclusive instituída a Agadá, aonde o pai ele vai relatar os milagres e os sinais que foram realizados no Egito. Então há todo um processo disciplinar, educativo, aonde o pai ele ensina para o filho e a tradição vai sendo passada de geração a geração. E as crianças no Egito, esse processo educacional, ele é muito importante dentro do contexto judaico, porque a religião ela sobrevive por meio do ensino dos pais aos filhos. E dentro do Egito, o contexto pagão era muito importante. A idolatria, o paganismo era algo que estava muito vigente dentro daquele povo. Por exemplo, o Nilo era considerado uma divindade, era considerado um deus. As pessoas se banhavam no Nilo. Os próprios hebreus, os seus filhos, foram lançados no Nilo. O Nilo, então, ele representa justamente esse paganismo, essa auto-orientação de divindade, aquilo que eu entendo, aquilo que eu acho. Então, o mergulhar no Nilo representa justamente você estar imerso em uma cultura pagã, respirando ela, imergindo nela e transmitindo ela. Ou seja, mergulhar no Egito significa você estar cheio de uma cultura paganizada, de uma auto-orientação acerca daquilo que é divino. Por isso que é importante aquela travessia em Ansof, do Mar Vermelho.
ela vai representar esse mikve, esse batismo, conforme está lá em 1 Coríntios, capítulo 9 e 10, onde Shaul fala que todos foram batizados na nuvem e no mar, ou seja, eles foram libertos dessa cultura paganizada. E quando se fala de paganismo, o próprio judaísmo ele vai reconhecer que boa parte, a origem desse contexto, dessa cultura pagã, ela iniciou entre o nosso povo. Quando nós lemos, por exemplo, Mishneh Torah de Rambam, em Avodat Kohavim, capítulo 1, verso 1, Rambam ele vai dizer assim: durante o tempo de Enosh, a humanidade cometeu um grande erro. Eles disseram que Deus criou estrelas e esferas para controlar o mundo. Ele os colocou no alto e os tratou com honra. Assim, é adequado para o homem louvar e glorificar essas entidades e tratá-las com honra. Assim, a adoração de falsas divindades está enraizada. Então, aqui na primeira parte do comentário, é o comentário de Rambam no Mishneh Torah. A segunda parte do comentário, eu retirei do livro Joias da Torá. São diversas porções da Torá. É um livro que tem diversas seleções do Rebbe de Lubavitch, e ele vai dizer assim: assim a adoração de falsas divindades está enraizada em um mal entendido do fato de que Deus influencia este mundo através de intermediários. Ou seja, dentro desse material da Torá, que é um material de caráter racídico do Rabad, esse material ele vai explicar que, ele vai dizer, com base na própria tradição, que todos os elementos da tradição contêm centelhas divinas. Só que essas centelhas, elas não são desvinculadas, elas não são independentes da fonte primária de luz, da fonte primária da divindade. Que a divindade, né, ou seja, tudo na natureza tem partículas de divindade, tudo na natureza. E que ao atribuir a esses elementos da natureza uma centelha de divindade independente da sua fonte primária de luz, que nós chamamos de Or Ein Sof, a luz infinita, nós então estamos criando intermediários, estamos criando divindades. E isso é paganismo, segundo o próprio judaísmo, segundo a tradição e até mesmo conceitos judaicos modernos, com base em citações antigas, eles desenvolvem dessa forma. Então, quando eu reconheço que tudo tem elementos de divindade, só que essa divindade é desvinculada de uma fonte primária, eu estou atribuindo divindade independente daquele elemento ali, daquele ser, daquele elemento da natureza, eu estou cometendo idolatria, eu estou cometendo paganismo. E é aqui que entra a visão Netzarim. Por quê? Nós entendemos que Yeshua, ele é a manifestação do próprio Eterno. Ele não é um ser que tem um elemento divino ou que é divino independente do Eterno. Ele é como se fosse a própria extensão da luz, porém contraída. Por exemplo, quando nós... a tradição, ela vai dizer que a Torá, existe um livro chamado de Balizas do Mar do Talmud, que vai trabalhar justamente questões complexas do Talmud. Esse material, que também ele é composto de diversas seleções de comentários do Rebbe de Lubavitch, ele vai dizer que a Torá ela é multifacetada, ou seja, ela tem diversas interpretações. Você tem 49 interpretações falando uma coisa acerca de um assunto e 49 interpretações falando de outra coisa acerca do mesmo assunto. Ou seja, para cada opinião, para cada assunto você tem duas ou três, ou diversas opiniões. Então fala-se que a Torá é multifacetada. Esse material é justamente para fazer você entender essas discussões rabínicas dentro do Talmud. Então há critérios para estudar o Talmud, né? Então ela é multifacetada. Quando você pega o Tânia, do capítulo 1 ao capítulo 3, o Tânia vai dizer que a Torá, ela desceu e ela se revestiu, né? Ela assumiu um formato, assumiu um revestimento justamente para que o ser humano, o homem, pudesse acessar a Torá, pudesse ter acesso a ela e, através dela, acessar outros conhecimentos. Então ela se reveste de uma limitação, para que então possamos acessá-la. No entanto, o Tânia vai dizer que a Torá, ela é uma extensão do próprio Eterno e que ela é um
uma com o eterno, ela não é um elemento desassociado. Aí ele vai dizer que a Torá é a expressão máxima da sabedoria divina e que essa sabedoria, ela não é um elemento desassociado do eterno, mas que ela é o próprio eterno. Olha só que interessante isso. Quando nós falamos que o Mashiach Yeshua, ele é uma manifestação do Eterno, é justamente dentro desses moldes, né? Ele é a luz contraída, ele é a luz, né, diminuída, justamente para que possamos acessar. Ele é aquele que contrai as midot, as características do Eterno, né, de forma que o homem então possa acessá-la. E isso é benevolência, isso é hesed, é aquilo que dentro, em alguns segmentos chamam de graça. O Eterno, ele faz isso por graça, por benevolência. Então ele mesmo se diminui. O Mashiach Yeshua, ele não é uma divindade desassociada, ele é a manifestação da divindade. E interessante que Rav Shaul, em Colossenses capítulo 2, capítulo 1, ele vai dizer que no Mashiach Yeshua habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha que interessante, porque a própria Hassidut, ela vai entender que tudo na existência, tudo na criação contém centelhas, ou seja, contém partículas da divindade. Mas no Mashiach ele vai dizer que toda a plenitude habita nele. Ou seja, ainda que houvesse uma parte da divindade, né? Ou seja, ele seria apenas uma extensão, mas o texto está falando que toda a plenitude habita nele. Quando nós falamos que Mashiach Yeshua, ele é o eterno, é que ele não é um elemento desassociado do eterno, ele é a manifestação do próprio eterno de forma contraída. O que isso significa? Quando eu digo que o eterno, que Mashiach Yeshua, ele é um Deus subalterno, ele é uma criação do Elohim, ele é uma criação, ou uma divindade subalterna a uma outra criação, eu estou desassociando essa divindade. Como se houvesse um rompimento, e então estou dizendo que existe um Criador e existe uma outra divindade subalterna inferior, que também é Deus. Isso aqui ou é politeísmo ou é enoteísmo. Porque o monoteísmo, ele não admite a existência de outra divindade. Então, ou eu digo que Yeshua, ele é a manifestação do eterno, eu admito o monoteísmo, porque se eu admitir qualquer coisa diferente, não, ele é subalterno, ele é distinto, é separado. Aí o que acontece? Eu estou criando eu estou, na verdade, cometendo avodazará, estou cometendo um paganismo. É justamente o que o judaísmo ensina. Por isso que o segmento Netzarim, ele diz que Yeshua é o próprio eterno, ele é a manifestação do próprio eterno. Não na sua forma infinita, do Ein Sof, mas na sua forma diminuída, contraída, conforme, né, a própria Kabbalah ela ensina, quando ela fala das Sefirot, as Sefirot nada mais é do que a contração da luz. É como se a luz ela passasse por estágios e ela fosse sendo contraída. Ou seja, desse mundo aqui que nós estamos, chamado de Malhut, ela vai ascendendo, a luz vai ficando mais forte. Mas como nesse mundo que impera Yetzirah, então essa luz ela vem em um nível que nós, como seres humanos, conseguimos suportar. Conseguimos olhar para ela. Então Mashiach, a manifestação do Eterno como Yeshua, nosso Mashiach, nada mais é do que a benevolência, do que a hesed do Eterno, né? E que ele em se encurtar, em se manifestar de uma forma tão limitada, justamente para que nós possamos acessá-lo, para que nós possamos encontrá-lo. Então, quando eu admito uma Mashiach, né? Uma divindade, atribuo divindade ao Mashiach de forma desassociada, como fazem, por exemplo, os testemunhos de Jeová, eu estou admitindo ou um enoteísmo ou um politeísmo. Isso sim é paganismo. Agora, quando eu digo que ele é o próprio manifestado de forma encurtada, isso é judaísmo Netzarim, né? A tradição, os Midrashim, Midrash Rabbah, Midrash Tanhuma, diversos Midrashs vão mostrar o Eterno ele se manifestando de múltiplas formas.
o próprio fato de compreendermos que a Torá é multifacetada, né, ela nos dá, e a Torá ela não é um elemento desassociado do Eterno, ela é uma errade com o próprio Eterno, ela é a manifestação do próprio Eterno, me faz compreender que o Eterno também ele pode se multifacetar. Então quando eu digo, não, o Eterno não pode se manifestar, na verdade eu estou limitando o Eterno e dizendo então que ele não é o Ein Sof. Eu espero que os irmãos tenham compreendido a nossa abordagem nesse material. Fiquem na paz, um forte abraço para todos vocês, Shavua Tov, e até o próximo material. Shalom, shalom.